A Motiva não precisa ganhar uma nova concessão para criar valor. É uma agenda de criação de valor sustentável, de longo prazo, e com 37 ativos, a companhia estava bastante complexa. Tá? Então, algumas casas atribuindo um desconto no valuation pela complexidade do case. Hoje, o portfólio não está sendo precificado adequadamente, a gente entende que tem um upside ali importante para a gente capturar. Será que o novo nome vai pegar, vai ser falado, de fato vai ter essa virada de chave das pessoas começarem, né, a esquecer CCR e falar Motiva? É uma nova era, um novo ciclo para a companhia, de fato, para mostrar essa nova companhia, esses novos direcionamentos, os pilares que foram redefinidos. Às vezes parece, olha, né, tá insistindo, sim, porque é uma construção dessa narrativa, que é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que fazer evento, a gente tem que estar diariamente reforçando isso nas nossas agendas com investidores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IR Talks, o programa onde a gente conversa com os grandes profissionais de relações com investidores, não apenas para conhecer suas trajetórias, mas para entender na prática como o RI vem evoluindo, amadurecendo e assumindo um papel cada vez mais estratégico nas companhias. E o episódio de hoje tem um significado muito especial para mim, porque a nossa convidada de hoje não está chegando no Air Talks pela primeira vez. Ela esteve comigo em 2022, na primeira temporada do programa, em um momento muito importante da sua trajetória e para o que ela representava para a companhia. Naquele momento, a gente conversou sobre o papel do RI, sobre relacionamento com o investidor, sobre comunicação e principalmente a importância da clareza e da construção da confiança. Naquela época, a companhia ainda se chamava CCR. Hoje, 4 anos depois, ela volta ao IR Talks em um novo momento, num novo ciclo, numa nova marca, em uma nova fase estratégica e principalmente com um novo desafio narrativo. CCR agora é Motiva. Flávia Godoy, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Cássio, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme fazer parte do IR Talks pela segunda vez, ainda mais como você bem colocou, nesse novo momento da companhia, com uma nova narrativa, após o rebranding. Acabamos de celebrar 1 ano dessa nova marca, então é um grande prazer aqui poder falar um pouco desse novo momento da Motiva. Eu quero convidar todo mundo, obviamente, a assistir o primeiro episódio da Flávia, então eu vou deixar o link na descrição aqui no vídeo. E naquele episódio a gente fala sobre trajetória pessoal, como ela concilia maternidade e carreira, estrutura geral do time de RI e também perguntas amplas sobre governança. Mas hoje, o nosso objetivo aqui é dar uma aula sobre narrativa financeira e eu não poderia estar mais bem acompanhado. Porque quando uma companhia desse porte, com tanta história, tantos ativos, tantos públicos e relevância para o mercado, passa por uma transformação, o desafio não é apenas só mudar o nome, ou uma identidade, ou um design. O grande desafio é fazer o mercado entender essa mudança e o que ela representa. Flávia, compartilha com a gente um pouco dessa mudança de marca, o porquê aconteceu, para a gente começar aqui a nossa conversa. Ótimo aquecimento, né? Mas só para deixar claro, aqui você falou, né, aqui no início da conversa, que a gente falou muito ali no programa passado sobre reconciliar a família, equilibrar os pratinhos. Isso continua, né? A gente estava Nunca para, conversando só vai sobre isso. aperfeiçoando. Os filhos crescem e as preocupações vão mudando, né? Então a gente tem aqui um exercício diário de manter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E eu estou numa companhia
que eu acho que tem aqui uma cultura muito bem estabelecida, né? O Miguel Setas, o nosso CEO, tem feito um trabalho excepcional e foi com a chegada dele que nós redefinimos os pilares estratégicos da Motiva. E após essa redefinição dos 6 pilares estratégicos, veio, né, a demanda por esse novo ciclo, essa nova era, essa nova jornada da companhia, e passamos por o rebranding. E foi interessante que, né, foi interessante que no trabalho que foi feito do rebranding da companhia, né, foi todo um processo de meses de apuração, né, dessa nova identidade, e um dos apontamentos é que, primeiro, era um nome que era mais distanciado do cliente, né, então Motiva é um nome mais fácil de ser pronunciado pelo nosso cliente. Era um nome que algumas pessoas não entendiam o significado, né? Para quem acompanhou a CCR lá atrás, que eu também tenho muito orgulho, eu estou há bastante tempo na companhia, o nome era Companhia de Concessões Rodoviárias. E com o tempo, com a diversificação do portfólio, ela passou a ter só o nome simplesmente CCR, né? Porque depois a companhia entrou em trilhos, né? Mobilidade urbana, e depois, em 2011, ingressou também no segmento aeroportuário. Então, ficou apenas com o nome CCR. E tinha muitas pessoas que confundiam esse nome com o nome de um dos nossos controladores, que era lá de trás, né, que também mudou de nome, que era Camargo Correia, mudou para Mover. Né, então, assim, a gente achou que, olha, esse é o momento ideal para a gente estar mudando. Redefinimos os pilares, estamos entregando essa estratégia com bastante consistência. A gente sabe que é uma jornada, né? Teve uma construção e agora essa entrega é uma jornada. A gente passou ali por momentos, por ciclos importantes na companhia. O que eu falo, olha, a companhia passou por um período curto com 5 CEOs. Então teve muita mudança. E agora a gente está nesse momento de entrega. E o ano de 2025 foi o ano que virou a chave para a companhia. Não só pelo rebranding, que vem, né, com uma história por trás, com a redefinição dos pilares, com entregas consistentes durante o ano, mas também com uma nova cultura que foi reestabelecida, né? A gente fala muito de cultura. O Miguel tem feito um trabalho excelente, ele trouxe também, que se juntou ao time há mais de um ano, a Raquel Cardoso, que é a nossa VP de pessoas, que eles restabeleceram a cultura da Motiva. A gente sabe que isso leva tempo, né, mas é uma cultura dos 3 Is, de interação, integração e impacto, e isso contribui para todo o engajamento da companhia. Então, fizemos um rebranding, agora a gente tem uma marca mais conectada com o nosso cliente, e isso faz parte aqui do novo ciclo da companhia. Flávia, acho que você trouxe um elemento fundamental. Antes de ter a mudança de marca, vocês sentaram, analisaram a estratégia e definiram, então, qual era a estratégia da companhia para que depois disso começasse todo o rebrand, certo? Certo, perfeita. Muito bom. E como que vocês idealizaram, vamos colocar assim, essa nova história para contar para o mercado? Você falou que Motiva tem um significado. Compartilhe um pouquinho com a gente. O significado, né, do nome Motiva é o que move, o que se locomove, né, que é a locomotiva. E está toda conectada à nossa marca, né? A Motiva é uma empresa de mobilidade de infraestrutura. Então, a companhia quer estar mais próxima do cliente, ela quer se conectar melhor. E a Motiva está no dia a dia dos clientes para facilitar a vida das pessoas. Então, né? essa é a nova história que vocês estão contando. Essa é a nova história, perfeitamente. É um nome que hoje, né, a gente ainda está nesse processo de mudar em todos os nossos ativos, em todas as nossas estações, mas temos conseguido avançar ali com bastante, eu diria até que velocidade, e a gente está nesse momento de reforçar essa nova marca. Eu tenho muito tempo de empresa, muito tempo de casa, e no início eu falei, gente, eu acho que eu
vou ter uma dificuldade, né, para falar isso no meu dia a dia, essa nova marca, nas minhas interações. E por incrível que pareça, essa mudança foi muito rápida, né? O que contribuiu com isso, mudamos de escritório no mesmo dia. Foi Então, proposital a mudança de escritório? sim, mudamos, aprovamos a marca, no dia seguinte, a Motiva já iniciou num novo escritório. Então tudo isso contribui para esse novo ciclo, é a marca, de fato, para mostrar que, olha, a empresa está indo, para uma direção nova que foi redefinida, rediscutida em 2023 e que a gente tem conseguido evoluir muito nessa agenda. Então hoje a gente, quando olha para a Motiva, né, é uma empresa que tem 6 pilares estratégicos. Isso passa por seletividade na alocação de capital, portfólio otimizado. A gente tem também uma agenda de eficiência superior, que é um tema que a gente tem trabalhado bastante, e isso leva tempo, né? Eu falo, a companhia é um transatlântico. Para você mudar de direção, leva tempo. Então, é Demora. uma agenda que está em implantação, né? Assim como as demais agendas aqui da companhia. A gente também tem um outro pilar que é super importante, que é o pilar de sustentabilidade, né? O pilar de estrutura de capital, buscar otimizações. Então, foi feito um trabalho extenso e agora a gente está no momento das entregas. E como eu coloquei, 25 foi um ano de virada de chave, a gente conseguiu mostrar entregas relevantes para o portfólio da companhia. Isso, claro, que passa por ajustes mais desafiadores, você entrega, a companhia é mais desafiada a entregar mais. E olhando para 25, a companhia conquistou 4 novas concessões, 4 ativos premium que entraram ao portfólio. Fizemos um movimento também super importante, que a gente está nesse período de transição, que é a venda da plataforma aeroportuária. Então, hoje, quando a gente olha para a Motiva, né, a gente tem um portfólio com 37 ativos. Tá? O que a gente está buscando é uma companhia mais simples, mais previsível, focar em apenas 2 segmentos. Então, com a venda dessa plataforma, a companhia vai passar a ter 17 ativos. Né? A gente está nessa agenda de trazer uma simplicidade para quem acompanha a companhia. Então, assim, é um momento super importante e transformacional aqui para a agenda da companhia. Falando em simplicidade, se a gente fosse resumir em uma frase o grande objetivo da Motiva, qual que é? A Motiva é uma empresa de infraestrutura, né? E quando a gente fala de infraestrutura, de investimento, investimentos de longo prazo, isso tem que trazer uma previsibilidade para o investidor. E hoje, nesse mercado que você conhece muito bem, a gente acaba competindo aqui com outros bolsos, né? A gente está passando aqui por um momento macro mais delicado, né? E a gente vê a resiliência da companhia nesse momento macro mais desafiador. E quando você tem um player que é previsível, que garante um nível, né, de retorno em dividendo para os seus investidores, isso é super importante. Então, a gente tem hoje uma equação na companhia, que é o que a gente vai persistir, que é manter a companhia com uma alavancagem controlada, né, ficar rodando com o portfólio consolidado entre 2,5 a 3,5. Hoje a gente está ligeiramente acima, mas com a entrada do recurso da venda da plataforma aeroportuária, essa alavancagem ela já cai. Entregar um crescimento de EBITDA de high single digit, que é o que a gente tem na nossa visão de longo prazo, que é uma visão de 10 anos, e pagar dividendo em 50%, né? Que esse seria é o nosso payout, é o que está na nossa política, se a gente roda com uma alavancagem bastante controlada, e que é o que a gente vai buscar. Então, é entregar crescimento com um retorno ali em dividendos para os nossos acionistas. É um player de infraestrutura, como eu coloquei, a gente concorre, né, com outros setores, com peers globais, no ponto de vista da alocação de capital, quando esse investidor está tomando uma decisão.
E o que a gente percebeu também é que com 37 ativos, a companhia estava bastante complexa. Tá, então algumas casas atribuindo um desconto no valuation pela complexidade do case, cada contrato com uma especificidade, com uma particularidade. Então é nessa jornada que a companhia se encontra nesse momento de simplificação, tá, e previsibilidade. É muito engraçado que muitas vezes a gente acha que o simples não funciona, mas na verdade é o que mais funciona para facilitar o stakeholder que está do outro lado para conseguir entender, né? Nesses passos da narrativa, eu costumo dizer que o primeiro ponto é a narrativa central, que é muito o que você explorou aqui e trouxe para a gente do objetivo da motiva. Um segundo ponto é a narrativa de sustentação. Essa narrativa de sustentação são os elementos que a gente vai fazendo ao longo da jornada para sustentar essa narrativa central. Você já comentou aqui alguns elementos que vocês fizeram, mas se a gente for colocar de maneira objetiva, nesse 1 ano de mudança de marca, quais ações vocês fizeram para endossar ainda mais essa sua narrativa central? Eu acho que assim, o que endossa, né, essa narrativa central, primeiro, uma entrega consistente e ficar assim, dia a dia, quais são os pilares, para onde que a gente está caminhando, né? Não só aqui eu como uma figura aqui, né, que faz essa interface da companhia com o mercado, que a gente tem sempre nas nossas agendas, reforça, né, 6 pilares com os investidores, até às vezes parece, olha, né, tá insistindo, sim, porque é uma construção dessa narrativa e internamente é a questão da cultura, né, como eu falei, é uma companhia, que tinha um outro perfil, no passado, de outro bloco de controle. Em 2022 teve uma mudança importante no bloco de controle da companhia com o ingresso, da Itaúsa e do Votorantim, então saiu de uma construtora que tinha um perfil construtor, né, e hoje você olha para o bloco de controle da Motiva, eu estou falando aqui grandes conglomerados no Brasil, com perfil de alocação de capital de longo prazo, e aliado a isso é um trabalho interno de cultura, de engajamento, de quebra de silos, e a gente sabe que isso leva tempo. Então, assim, são direcionamentos que a gente tem, né, com ambições bastante claras e o reforço diário nas nossas agendas, né? Então, a companhia toda está movimentada, empenhada para essas entregas. Quando a gente vai, por exemplo, para a agenda de eficiência superior, a gente sabe que é uma companhia que roda com margens elevadas, né? E isso não está hoje na cultura da companhia, né? Olhar para valores menores, indicadores menores, e é isso que a gente está buscando, né? Então, assim, esse restabelecimento da cultura, de acompanhamento, né? De como você corta aqui, como você economiza, porque às vezes você fala, olha, 1, 2 milhões aqui não é relevante para a Motiva. Não é isoladamente, mas quando você vai acumulando esses valores, pode se tornar uma variação, um número representativo para a companhia. Então, assim, é manter esse engajamento, né, todo mundo caminhando aí dentro dessa cultura da companhia, né? A gente tem hoje um ponto super relevante que faz parte aí dentro, né, dos pilares ali, dos 3 Is da companhia, que é a segurança, né? Então, acho que isso é prioritário para a companhia. A gente tem uma cultura de acidente zero. Quando a gente fala também do outro pilar, que é impacto, é uma agenda de criação de valor, e ninguém faz nada sozinho, né? É a empresa interna, né, todos os colaboradores se movimentando, engajados para esse atingimento, e a gente reforçando, né, todos esses pilares, esses avanços com o nosso mercado, né, com o nosso público investidor. Flávia, é igual criação de filhos. Nós que somos pais, todos os dias temos que reforçar para os nossos filhos diversas coisas que a gente já explicou ontem, vai falar hoje, vai falar amanhã. Então, acho que é um pouco disso, que todo dia o profissional já precisa ficar Precisa. reforçando esses elementos. Como medida de reforço, o que, que você achou? Que você chegou a fazer eventos especiais para explicar a mudança de marca, para mudar a estratégia, fez Investor Day, call de resultado? Compartilha um pouquinho com a gente.
Tá, a mudança de marca teve uma cobertura muito grande, né, pela imprensa, fizemos eventos também, um evento dedicado a essa mudança, depois eventos com investidores, reforçando essa mudança, da companhia. Isso está nas nossas pautas, né, uma vez que a gente muda de CCR para Motiva, né, diariamente nas nossas interações, isso acaba que sendo um reforço grande. E fizemos também o nosso Investor Day, né, que foi um Investor Day que nós revisitamos, né, a gente até chamou de Capital Markets Day, que nós revisitamos a nossa ambição de 2035, colocando para os nossos investidores desafios adicionais dentro da nossa jornada, dentro dessa entrega do nosso comprometimento que a gente tem com o mercado, que é uma visão 2035. Tá, então assim, tudo isso está dentro das agendas, não só o rebranding, mas também as alavancas, de crescimento que a companhia tem. Muito bom. E olhando tudo isso, você achava que vocês, board, C-level, acreditavam que tinha algum perigo iminente para essa mudança de marca, algum inimigo comum nessa questão, Flávia? Olha, sempre dá um frio na barriga, né, porque a CCR era uma marca que estava no mercado há 24 anos, 24, 25 anos, e sempre dá, né, aquele frio: "Ah, olha, será que o novo nome vai pegar, vai ser falado, de fato vai ter essa virada de chave das pessoas começarem, né, a esquecer CCR e falar Motiva", e isso pegou, né. Eu falo até, né, por mim, como eu coloquei, eu estou há bastante tempo na companhia e no começo eu fiquei com certo receio, né, é claro que eu trocava, né, falava CCR, não falava Motiva, e hoje é assim, é uma narrativa muito natural, e eu percebo isso não só, né, assim, pelo time de RI, que a gente está nessas interações com investidores, mas também pelos colaboradores da companhia. Então é uma marca que está muito forte, que tem uma identidade visual, que conversa, né, muito com o cliente da Motiva, né, até pela logomarca que foi criada. Então acho que agora é um processo natural. A gente sabe que tem ali um período de consolidação, mas, o período mais desafiador já passou, Muito sem bom, muito dúvida. bom. E o que que vocês não queriam que o mercado percebesse com a mudança de marca? Olha, eu acho que assim, acho que tem uma história, que a gente não quer deixar para trás, que é uma história, da CCR, né, que todo mundo se orgulha disso, não é que a gente virou a página, né, olha, tem algum receio ali com o CCR, não, muito pelo contrário. É uma empresa, que teve a sua história, teve o seu momento, né, uma nova marca ali, uma marca que foi criada lá atrás, que se consolidou muito bem. Então não é que a gente está deixando isso para trás, né, o que a gente está colocando aqui, trazendo nas nossas agendas com os nossos investidores, é uma nova era, um novo ciclo para a companhia, de fato, para mostrar essa nova, companhia, esses novos direcionamentos, os pilares que foram, redefinidos, e isso traz, né, um novo ciclo, uma nova era para a companhia. Excelente. E todo novo momento, nova era, tem histórias por trás. Nenhuma história começou do nada. Então é sempre importante pensar que é um bloquinho em cima do outro que junta e forma essa grande companhia que é a Motiva hoje, né? Sem dúvida, tem uma história, tem um legado, né, tem todo um time que faz parte dessa história de conquistas passadas, e o que foi feito é a redefinição, o empacotamento de novos direcionamentos, com novo management, o ingresso do Miguel Setas, novos diretores também que ingressaram na companhia, e que a gente segue, essa jornada, né. Então, assim, buscando por uma companhia mais simples, mais previsível e com entregas relevantes que já alcançamos, né, algumas entregas não só, de seletividade, né, ingresso de novas concessões, ativos premium ao portfólio da Motiva, mas também, dessa jornada que a gente tem aí numa visão de longo prazo dos próximos 10 anos.
E quando vocês pensaram em toda essa mudança de marca de Motiva, tinha algum investidor que estava no centro dessa mudança? Ou vocês idealizavam para quem que vocês estavam falando? Alguma coisa nesse sentido, Flávia? Olha, fizemos alguns estudos, algumas pesquisas, então isso passou por clientes, acionistas, investidores, então foi um trabalho bastante amplo, que foi feito. Claro que sempre um rebranding, né, a escolha aí de um novo nome, sempre traz os seus desafios. Então, foi um critério ali bastante, né, um processo muito criterioso que foi feito para essa escolha. Muito bom. E quando a gente pensa ali, mudou alguma coisa na forma de você conversar, seja com os locais, um estrangeiro ou com pessoa física, depois dessa mudança de marca? Olha, eu acho que assim, a mudança de marca, acho que ela foi uma consequência desse novo ciclo, né, para carimbar essa nova era da companhia. O que mudou, sem dúvida, foi a redefinição dos pilares, a chegada do Miguel Setas, que tem feito aqui um trabalho incrível na companhia, né, não só o Miguel, mas também ali com todo o management da companhia, e a gente sabe que é a reconstrução da história da companhia, né. Nós tivemos ali uma primeira década, até falando de CCR, que foi uma década excepcional. A segunda década, nós já não tivemos, a mesma performance, tivemos alguns desafios, algumas questões ali do ponto de vista de alocação de capital. E estamos exatamente nesse momento de, olha, redefinimos os pilares e a gente está nesse momento de reconstrução, né, de, voltar com que o investidor, pague, né, pela a alocação de capital da companhia, ou antecipadamente, ou que volte a dar essa credibilidade, para a companhia, em alocação de capital, não só em alocação de capital, mas, dos pontos estratégicos da Motiva, né. Então, olha, eu tenho hoje aqui uma companhia que ela está com um índice aqui de eficiência, que é o que a gente mede, né, levando em consideração o OPEX, caixa sobre receita líquida, e olha, onde que a companhia vai estar numa visão mais de longo prazo, né. Então, assim, é uma visão muito clara, é muito bem definida, né, de onde a companhia está, onde queremos chegar, então é esse momento de reconstrução dessa nossa história. Como eu coloquei há pouco, a Motiva, o ano passado, conquistou 4 novas concessões, ativos premium, então qualquer movimento ali de alocação de capital é com muita seletividade, muita diligência, e é o que a gente quer avançar também nessa agenda, né. Então, seja, por, projetos no mercado primário ou aditivos contratuais, que é uma agenda regulatória super importante que a gente tem, né, viabilizar novas soluções de investimentos, né, negociando aí novos investimentos com os poderes concedentes. Então, é isso que a gente tem ali dentro das nossas entregas e o que a gente vai avançar. Então, assim, não tem pressa para crescer, né, crescer com muita seletividade, e diligência. Flávia, na narrativa financeira, transformação sem continuidade parece risco. E continuidade sem transformação parece estagnação. Como que vocês equilibram esses dois lados? Ótima pergunta, Cássio. É exatamente essa relação, essa melhor relação que a companhia vem buscando, né? A melhor relação risco-retorno. É claro que a gente tem hoje aqui uma companhia Motiva, ela é muito consolidada, né, no mercado, é um player, de infraestrutura, um dos maiores da América Latina, e a empresa também, ela gosta de administrar complexidades, né. Então, quando a gente busca um contrato de concessão, é claro que os riscos, eles são muito bem mitigados, muito bem mensurados pela companhia, mas o que a gente vem buscando é a melhor, relação, risco-retorno aqui para o nosso portfólio. Hoje a gente tem um portfólio que está caminhando para um nível de rentabilidade bem superior do que a gente tinha no passado recente, né, esse é um ponto super importante. A companhia, ela tinha 2 ativos detratores
que queimavam em torno de 500 milhões de EBITDA para a companhia ano. Tá? Então, eu estou falando aqui de uma Barcas, que é um ativo que foi retornado ali, devolvido no início do ano passado, uma MSVia que passou por um processo de repactuação, né? A primeira solução consensual que nós tivemos, e hoje a gente tem esse ativo com outro patamar de rentabilidade, outras obrigações contratuais, outros comprometimentos. E a gente tem um portfólio também com novas concessões que chegaram, que ainda estão no início, né, de arrecadação, no início dos investimentos, e que ainda a gente não tem o potencial de geração de caixa. Então, para todas as narrativas da companhia, o que a gente busca é uma relação risco-retorno melhor, né? A gente tem o objetivo de caminhar aqui para um portfólio sempre com nível de rentabilidade superior, trabalhando em todas as frentes aqui dos nossos 6 pilares. E isso não quer dizer que a companhia não assume risco. A gente assume um risco, mas muito bem mensurado e também, eu diria que mitigado quando a gente está olhando para um ativo ou até mesmo fazendo aqui a gestão contratual dos nossos ativos atuais, né, que fazem parte aqui do portfólio da Motiva. Como eu coloquei, a Motiva é uma empresa, né, que após a venda aí dos aeroportos, a Motiva vai ficar com 17 ativos, concentrada em 2 segmentos, e estamos aqui nas grandes metrópoles, nas principais regiões do Brasil, onde a gente consegue capturar aqui uma boa parte do PIB. Flávia, como contar essa nova história sem ter essa ruptura do passado? Olha, eu acho que isso até vem de uma forma natural, né? Com essa revisão estratégica, essa redefinição dos pilares estratégicos que a companhia passou no ano de 2023. Então, tivemos uma mudança relevante no bloco de controle em 22, com a chegada da Itaúsa e Votorantim, né? Isso trouxe um novo carimbo para a companhia, no sentido de nova formação do bloco de controle, com perfis diferentes do que a companhia tinha no passado, né? Hoje a gente tem um board que é mais financeiro, e depois, na sequência, a chegada do Miguel Setas, que conduziu essa revisão estratégica da companhia, e trazendo para a mesa, né, para a nossa narrativa, direcionamentos claros e bem definidos da onde a companhia, né, onde a companhia quer chegar, onde estamos, onde vamos chegar e como. Né? Então, a gente sabe que é uma jornada, qualquer mudança, isso leva tempo. É claro que quando você vai, né, mergulha para dentro das iniciativas, hoje na companhia a gente tem um programa de aceleração de valor, que é o PAV, que chamamos internamente, com uma série de iniciativas, algumas são ajustadas no meio do caminho, outras são superadas, né, vão além do que a gente esperava, mas o direcionamento ele é bastante claro. Né, e é o que a gente está conseguindo avançar com bastante consistência. A gente sabe que o nosso trabalho aqui de RI é um trabalho de formiguinha. Né? Então, quem ingressa hoje no case e na Motiva pode levar um certo tempo aqui para fazer avaliação, estudar sobre a companhia, e nessa simplificação é que a gente está ajudando o investidor nesse ponto. E eu tenho uma pergunta sobre essa simplificação e como que vocês estão ajudando os investidores a entender a nova tese da Motiva. Cássio, isso é um reforço diário nas nossas agendas, no release de resultado, né? Acho que com a virada do ano, a companhia deixou de divulgar, né, toda a abertura, todo o detalhamento da plataforma aeroportuária, porque a gente está nesse momento de transição. E eu estou falando aqui de uma plataforma que representava 10% do EBITDA da companhia e que tinha 20 ativos. Tá? Então, assim, é esse momento de simplificação, o release mais enxuto, a comunicação, né, mais direcionada aqui para os 2 segmentos,
com uma agenda de crescimento bastante clara para onde a companhia, né, onde a companhia quer ir, onde vamos chegar, né, o que queremos dentro ali das nossas ambições. Então, é uma narrativa mais simples, né, até de atualização dos dados da companhia, quando a gente sai de 37 ativos e vai para 17 ativos, né, que contribuem com boa parte aqui do EBITDA da companhia, sem dúvida isso traz uma simplicidade para quem está analisando, para quem está olhando a companhia. Excelente. E você vê que os stakeholders, investidores, estão entendendo a tese? Está sendo corretamente precificado isso? Corretamente precificado, eu diria que ainda Ah, não, né? Temos um caminho, isso é um processo, leva tempo. Eu acho que um desafio que a gente tem nesse momento, né, até olhando hoje para a companhia, tem um desafio macro, né? Mas como o portfólio da Motiva é um portfólio resiliente, né? Eu estou falando aqui de tarifas protegidas pela inflação. Então, é uma proteção importante que a gente traz hoje para o investidor da Motiva. Basicamente, na nossa receita, a gente tem um crescimento que, olhando para o histórico, é uma elasticidade do PIB entre 1,4 e 1,5 vezes, e também inflação, né? Os nossos ativos, a nossa receita, ela é protegida pela inflação. Então, a gente vem reforçando isso com alguns desafios nas nossas entregas pela questão do macro, mas a estratégia com uma evolução e uma entrega muito consistente, né? Muito aderente ao plano que a gente traçou dentro da nossa visão de longo prazo. Os juros vai ficar, né, nesse patamar mais elevado por um pouco mais de tempo? Vai ficar, né, que é o cenário atual que a gente tem no momento. Mas a gente sabe que também, em os juros voltando, né, ou permanecendo no patamar, a gente sabe exatamente o ponto de entrega da companhia, o investidor consegue precificar isso, mas ainda tudo isso não está reconhecido, né, no preço da Motiva no mercado. E por quê? A gente conquistou 4 ativos recentemente, são ativos que ainda estão em ramp-up, e diferente do passado, que era outro momento ali de mercado, né, também, acho que outro momento ali da companhia, não estou dizendo que era melhor ou pior, mas o mercado precificava de outra forma, e é o que a gente está trabalhando nesse momento, é justamente para tentar antecipar essa precificação dos ativos que são conquistados, né? Hoje a Motiva leva um ativo, o mercado demora ou leva um pouco mais de tempo para reconhecer isso no preço da companhia. O mercado mudou de uma certa forma, né? Não estou falando nem especificamente só da Motiva, estou falando aqui como um todo. E a gente está nesse trabalho, né? Olha, de mostrar a entrega, o quanto que a gente conseguiu, de fato, né, se comprometer com uma entrega, o que foi de fato entregue, o que não foi, para buscar essa precificação antecipada. Então, hoje, o portfólio não está sendo precificado adequadamente, a gente entende que tem um upside ali importante para a gente capturar, né? Então, tem o desafio do macro e também essa precificação das novas concessões. Flávia, e como evitar que o mercado enxergue a Motiva como um conglomerado de ativos e não realmente como uma estratégia que a Motiva tem? Olha, eu acho que com essa narrativa mais simples da companhia, porque eu tenho contratos protegidos pela inflação, uma demanda que é bastante previsível do nosso portfólio, né, com a saída da plataforma de aeroportos, que ali dentro da receita de aeroportos tinha uma variável, que é a exploração de receita comercial, que isso pode ter ali uma volatilidade maior dentro do portfólio, né, não é só demanda mais inflação, a gente fica com uma história mais simples, né? Então, de novo, o que a gente busca é uma previsibilidade, né, deixar a companhia mais simples, que é o que a gente está caminhando, e com uma narrativa muito clara, né, bastante transparente, né, onde estamos, onde vamos chegar,
e eu acho que com isso o mercado, o investidor consegue precificando melhor esses movimentos ali dentro da companhia, né? E dentro do RI a gente tem feito um trabalho de trazer nas nossas peças de comunicação uma objetividade, né? O que a gente não quer é deixar para o investidor subjetividade ou que ele não consegue interpretar qualquer anúncio ou qualquer fato relevante ali da companhia ou que tem algum tipo ali de interpretação equivocada. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, não só nas nossas interações diárias, individuais ali com os investidores, mas também as divulgações de fato relevante, comunicado ao mercado, trazer uma simplicidade ali dentro dos nossos temas, né? A gente sabe que tem temas complexos de reequilíbrios, de aditivos contratuais, mas é isso que a gente está tentando trazer no nosso dia a dia, para a gente buscar, né, tudo isso a gente sabe que no fim do dia pode traduzir ali numa precificação melhor, né, numa narrativa mais simples, e o que a gente puder fazer para ajudar o investidor a estar colocando, inserindo isso no modelo, a estar precificando, é o que a gente vai buscar e é um trabalho que a gente sabe que tem pela frente e isso é contínuo, né? Isso não para, né? A gente vai identificando os desafios, as necessidades de mudança e vai adaptando. Flávia, Motiva tem muito essa questão da simplicidade para o mercado. Mas agora a gente olhando um pouquinho o seu lado, a sua cadeira aqui do RI, ficou mais simples o trabalho do RI do seu lado? Olha, eu não diria que mais simples, porque entraram novos projetos, a gente tem a entrega dos nossos pilares, né, da ambição, a nossa visão de 2035, mas do ponto de vista ali de narrativa, de precificação, eu diria que sim, né? Então foi um momento ali transformacional para a companhia, quando a companhia redefiniu os pilares estratégicos e decidiu fazer esse movimento para a plataforma de aeroportos. Isso é super importante. Hoje a gente tem uma agenda na Motiva de reciclagem de portfólio, né? O que a companhia se comprometeu com o mercado é destravar valor de 5 a 10 bilhões de reais. Já entregamos 5 com a venda da plataforma de aeroportos. Tem outros 5 bilhões que a companhia está trabalhando, que seria ali na plataforma de trilhos, fazer algum movimento, alguma venda ali de um stake minoritário, e também temos ali alguns ativos de rodovias menores que não são mais estratégicos para a companhia e que a companhia quer fazer esse desinvestimento. Tá, então, tudo isso traz um dinamismo grande para a RI, né? A narrativa, eu acho que tem que ser simples para que o investidor consiga precificar, né, da melhor forma a companhia, mas quando a gente traz para a Motiva um dinamismo, é uma empresa que não para, né, que busca sempre por novos desafios, a gente sempre está elevando, né, as entregas, né, se conseguiu avançar muito numa agenda, coloca novos desafios, novos indicadores, eu acho que isso traz uma movimentação nas nossas agendas com os investidores, né? Eu falo, o que eu mais quero é que todo dia tenha uma notícia, né? E de preferência boas notícias, que a gente consiga manter o nome, a companhia na pauta desse investidor, tá? Então é sempre buscar no dia a dia uma comunicação muito fluida, diária, que a Motiva fique na pauta desse investidor ou no radar desse investidor. A gente sabe que a gente concorre com outras empresas, o bolso é o mesmo e a gente está diariamente concorrendo, mas quando você tem uma companhia que tem uma narrativa muito bem estruturada, muito clara, muito definida, é claro que isso fica mais fácil. Muito bom, Flávia, muito bom. Acho que a gente já deu aqui uma grande explanação sobre narrativas e como você constrói ali junto com todo o time de Motiva essa questão de narrativas da companhia. E eu não posso deixar de perguntar aqui nesse finalzinho da nossa conversa sobre o seu dia a dia de RI, como que tá as demandas, relatórios, comenta um pouquinho como tá essa nova rotina dentro de Motiva.
Olha, a gente está num momento muito bom, a Motiva tem uma boa cobertura, né? Eu diria que uma cobertura ampla no mercado, analistas que cobrem a companhia, que têm um conhecimento, né? Todo o histórico da Motiva. E a gente está nesse momento de reprecificação do portfólio, né? Como eu coloquei, 25 foi um ano transformacional, conseguimos avançar com muita consistência nos nossos pilares, nas nossas entregas. O portfólio ele foi reprecificado, é claro que ainda a gente tem aqui um desafio do macro, como todas as empresas, e a gente está nesse momento. Então, assim, é um momento de entrega, de reprecificação. A gente está no momento de alocação de capital que foi muito bem consolidada, executada no ano de 2025 e olhando para 26 é um foco muito grande em aditivos contratuais, tá? Aditivos contratuais são as oportunidades que a gente tem de adicionar novos investimentos aos nossos contratos e é uma alocação de capital que é no-brainer para a companhia, porque não tem competição, o nível de retorno é um retorno estabelecido, fluxo de caixa marginal, NTNB mais 400 bips, e alocar capital dentro de uma matriz de risco bastante conhecida, né? Então, é um movimento que a gente tem feito aqui com os poderes concedentes, de negociação, de trazer isso, né, para os nossos contratos, e o investidor motiva, enxerga isso com muito bons olhos, né? Então, a Motiva não precisa ganhar uma nova concessão para criar valor, é uma agenda de criação de valor sustentável, de longo prazo e que a gente tem muito valor para extrair dentro do nosso portfólio. Então, assim, é um momento muito bom dessa nova jornada da companhia, dessa nova era, da reconstrução dessa nova história e com alavancas muito bem definidas e com entregas que já foram feitas ali, principalmente no ano de 2025. Perfeito, Flávia. Pergunta final: que conselho, que recomendação você deixa para os profissionais de RI que precisam criar uma narrativa mais consistente? O que você deixa de recado para eles? A comunicação tem que ser muito ativa, né? Sempre buscar peças e elementos que possam contribuir para essa comunicação. Como eu coloquei, é uma agenda que a gente concorre, bolsos que a gente concorre, né, com empresas, e o investidor ele tem que manter a companhia no radar, tem que estar dedicado aqui na empresa para ele fazer esse movimento e acabar, né, decidir aí por alocar capital. Hoje na companhia, né, felizmente a gente tem o management que enxerga o RI como investimento, é um RI bastante ativo, tá? Então, eu tenho hoje um C-Level que ele é muito acessível, né, ao mercado, que ele está presente nas nossas agendas, que também está disseminando essa nova narrativa, né, os novos pilares aqui da companhia e que enxerga o RI, sem dúvida, ali como uma interface importante da companhia com o mercado financeiro, né? Como eu coloquei, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer evento, a gente tem que estar diariamente reforçando isso nas nossas agendas com investidores, né, com o mercado em geral, e sempre estar prospectando também, né? Não só reforçar o que a gente já tem hoje, mas sempre fazer aqui movimentos de prospecção, né? Buscar novas regiões, novos bolsos. Olha, eu olhei a companhia lá atrás, então voltar nesse investidor, reforçar essa nova narrativa, essa nova história da companhia. E hoje inovação, tecnologia nos ajudam muito com isso, né? Então, buscar ferramentas, né, ou com inteligência artificial, inovação, que nos permitam disseminar numa velocidade mais rápida e da melhor forma também para o nosso investidor ou, né, para o nosso potencial investidor. Perfeito, Flávia. Muito obrigado, Flávia, por compartilhar um pouquinho dessa sua grande experiência com a gente.
Mais uma vez agradeço, é um grande prazer fazer parte aqui nessa segunda edição do AIR Talks e vamos seguir aqui nessa agenda, nessa jornada aqui da companhia com essas entregas. Obrigado, Flávia. Obrigada, Cássia. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Não deixe de acompanhar todos os outros episódios através do nosso portal da MZ. Tchau e até o próximo episódio.